Olá, tutores e alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Tópicos Avançados em Informática. Na programação desta aula, compreenderemos os termos e conceitos das novas tecnologias, o processo histórico de desenvolvimento das tecnologias e softwares da atualidade. Lembramos que você tem acesso a textos e atividades que lhe ajudarão a compreender de maneira crítica e reflexiva qual a importância dessas tecnologias no seu dia a dia. E por que é importante que um aluno de um curso à distância esteja consciente do papel deles no seu cotidiano. Esses textos fazem parte do material complementar que está na sua sala virtual. Ao final, você deverá ser capaz de compreender o processo de evolução das tecnologias de informação e produção, compreender as principais implicações das TICs, ou tecnologias de comunicação e informação, no nosso cotidiano e das novas tecnologias. Vamos começar com a pergunta, então, o que é tecnologia? Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. A palavra tecnologia tem origem no grego, techne, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre outras. As tecnologias medievais englobam invenções como prensa móvel, tecnologias militares com a criação de armas ou as tecnologias das grandes navegações que permitiram a expansão marítima. As invenções tecnológicas da Revolução Industrial do século XVIII provocaram profundas transformações no processo produtivo. A partir do século XX, destacam-se as tecnologias de informação e comunicação através da evolução das telecomunicações, utilização dos computadores, desenvolvimento da internet e ainda as tecnologias avançadas, que englobam a utilização de energia nuclear, nanotecnologia, biotecnologia e etc. Atualmente, a alta tecnologia, ou seja, a tecnologia mais avançada, é conhecida como tecnologia de ponta. As novas tecnologias são frutos do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser humano e têm um papel fundamental no âmbito da inovação. Os avanços da tecnologia provocam um grande impacto na sociedade. Pelo lado positivo, a tecnologia resulta em inovações que proporcionam melhor nível de vida ao homem. Como fatores negativos, surgem questões sociais preocupantes, como o desemprego, devido à substituição do homem pela máquina, ou a poluição ambiental, que exige um contínuo e rigoroso controle. O mundo da informática está em constante evolução. Neste momento, nesse mundo mutável, não é fácil manter-se atualizado. Praticamente a cada dia surgem novos processadores, novas placas de vídeo, novos chips, novos padrões e novos periféricos, muitas vezes incompatíveis com os padrões anteriores. Já sabemos que definir tecnologia não é tão simples quanto poderia parecer. Sabemos também que o conceito de tecnologia evoluiu e o mundo mudou conforme o referencial de cada sociedade em cada época determinada. Vamos agora a uma classificação concedida por Rosenbluth sobre tecnologias. Rosenbluth destacou a seguinte classificação das tecnologias atuais. Classificações, então, propostas por Rosenbluth. Ele classificou em materiais físicas e químicas. As físicas em engenharia civil, elétrica, eletrônica, nuclear e espacial. As químicas, inorgânica, orgânica e bioquímica, que é a farmacológica, bromatologia, biológicas, agronomia, medicina e bioengenharia. Ele também classificou como sociais psicológicas, psiquiatria e pedagogia, psicológicas, psicologia industrial, comercial e bélica, sociológicas e sociologia.
Assim, como o conceito de tecnologia evoluiu de acordo com a concepção de mundo de cada época no século X, surgiram várias correntes de estudo sobre o assunto que acabou por definir maneiras diferentes de conceber a tecnologia. Podemos relacionar 4, então, correntes principais. A teoria instrumental corresponde à visão do senso comum, segundo a qual as tecnologias são ferramentas que têm o objetivo de servir aos fins dos que delas fazem uso. É a visão da tecnologia como objeto. A teoria substantiva. A tecnologia não é um simples meio, mas a ciência política aplicada, urbanismo e jurisprudência. As econômicas são ciências da administração, pesquisas operacionais e bélicas. Conceituais, informática. Teorias de sistemas, teoria de autômatos, teoria da informação, teoria dos sistemas lineares, teorias do controle, teorias da otimização. Essas são algumas, etc. Como você pode observar, o conceito de tecnologia aqui se expandiu bastante. Não é verdade? Agora não podemos mais nos ater à definição de tecnologia, recorrendo apenas aos materiais. Perceba que ele abrange também teorias de processos. Analisando essa classificação, podemos concluir que existem 2 campos bem definidos que podemos chamar de tecnologias dos materiais, que são duras, e tecnologias dos processos de gestão, que são flexíveis. As primeiras referem-se aos processos técnicos de produção dos instrumentos utilizados pelo homem, desde artefatos mais simples até os mais sofisticados. A segunda, que são as flexíveis, designam aos processos de gestão e controle das relações que se estabelecem na sociedade, desde a mais superficial e circunstanciais, até as mais complexas e sofisticadas. Então, estamos entendendo como se inicia o processo de desenvolvimento da tecnologia e como ela foi determinante na diferenciação do homem em relação aos demais animais. Como o conceito de tecnologia evoluiu ao longo do tempo e qual a importância de compreendermos bem as diversas correntes teóricas sobre a tecnologia. Ainda esperamos que você compreenda o quanto é importante para um estudante de informática avançada conceber a tecnologia como, para muito mais além da simples identificação de artefatos que são por nós produzidos ou utilizados. E que esses artefatos, na verdade, são resultados da combinação de conhecimentos socialmente construídos, a partir de sua aplicação técnica em processos sociais complexos. Transformou-se em um ambiente e em uma forma de vida. Esse é seu impacto. Vamos conhecer, então, algumas teorias. A teoria crítica. A tecnologia seria um campo de luta social ou através de uma metáfora. Melhor seria um parlamento das coisas em que formas alternativas são debatidas e discutidas. A teoria construtivista. Para essa corrente de pensamento, não há como separar a tecnologia de sociedade, pois o processo de criação e produção é, sobretudo, social e os sujeitos sociais responsáveis por esse processo e pelo uso das tecnologias criadas a partir dele, então, estão em permanente processo de negociação com elas. A partir da expansão mostrada, podemos perceber que discutir a tecnologia é uma questão bem mais complexa do que pensamos e que é impossível enxergá-la apenas por um ângulo. Ainda podemos concluir que é inconcebível discutir tecnologia desvinculando-a da sociedade, pois ela não é um ente exterior aos processos sociais. Ao contrário, é resultado e, ao mesmo tempo, resultante dos processos sociais. Dentre uma das atividades que serão propostas, sugiro que vocês observem o cotidiano de sua cidade. Identifique e liste um conjunto de tecnologias e, em seguida, classifique-as.
Escolha uma delas e descreva de que maneira ela faz parte da sua vida, enfatizando as facilidades que ela trouxe para você. Para que você aprofunde mais um pouco o que foi passado até aqui sobre tecnologia, sugerimos que assista o vídeo A Guerra do Fogo, o filme, né? Que também vai ajudá-lo a entender melhor como ocorreu o processo inicial de desenvolvimento da tecnologia. Então, aprendemos até aqui que tecnologia é bem mais que os artefatos e instrumentos materiais que manuseamos cotidianamente e que, através do desenvolvimento tecnológico, o homem conseguiu se diferenciar dos demais animais e dominar mecanismos de transformação, de transformar o meio, adaptando às suas necessidades. Agora, vamos começar a compreender, né, como um conjunto específicos de tecnologia, que são as TICs, né, que significa Tecnologias de Informação da Comunicação e Comunicação, modificaram as relações humanas, redefiniram padrões de comportamentos e transformaram conceitos. Você já prestou atenção que atualmente estamos cercados de aparelhos que facilitam muito a nossa comunicação, não é mesmo? Reflita e faça uma lista ao final da aula desses objetos que diariamente você utiliza para se comunicar com pessoas ou instituições. Observe que todos eles não teriam sentido de existência se não houvesse uma mensagem oral ou escrita sendo enviada por meio deles. Pois entre os homens, ela se desenvolveu, evidentemente, da necessidade de comunicação entre eles, ao mesmo tempo em que desenvolviam meios que os ajudaram no processo de controle do ambiente em que viviam. A partir daí, a comunicação entre grupos e indivíduos evoluiu até chegar à escrita. Então, a escrita só foi possível porque antes se criou o alfabeto. Certamente você deve estar se perguntando o que tem a ver a linguagem falada e a escrita com o tema desta aula. Porém, essa breve reflexão, ela tem exatamente o objetivo de mostrar-lhe que a fala articulada e a escrita foram fundamentais para a evolução da consciência humana e para a organização do todo. E quando o homem definiu padrões de organização da fala, criando os dialetos e mais tarde os idiomas, e criou também o alfabeto, organizando a escrita, ele estava exatamente desenvolvendo as primeiras tecnologias da comunicação. A escrita permite uma situação prática de comunicação radicalmente nova. Pela primeira vez, os discursos podem ser separados das circunstâncias particulares em que foram produzidos com a escrita. As representações perduram em outros formatos que não o conto ou a narrativa. Tendência ainda maior quando se passa do manuscrito ao impresso, à medida que o uso dos signos escriturários torna-se mais intenso, difundindo na sociedade. Antes da escrita, o que existia era oralidade, meio de comunicação através do qual os grupos de indivíduos perpetuavam as tradições e transmitiam os conhecimentos de geração para geração. Depois da escrita, o homem passou a registrar os conhecimentos de maneira sistemática e organizada, o que facilitou muito os processos comunicativos. Você pode achar que não é um usuário do que há de mais sofisticado hoje em dia, em matéria de tecnologia, da informação e comunicação, mas com certeza deve usar pelo menos os aparelhos mais antigos, como o telefone fixo, rádio, televisão e serviços de correio. Na verdade, você sabia que os indianos, eles faziam livros de folhas de palmeiras, né? Os maias e os astecas, em forma de sanfona, de um material existente entre a casca da árvore e a sua madeira, né? Os chineses, por sua vez, utilizavam rolos de seda para fazerem seus livros
E os romanos escreviam em tábuas de madeiras cobertas de cera, né? O surgimento da escrita, além de garantir o registro das ações e pensamentos humanos, possibilitou ao homem transmitir mensagens das mais variadas formas, desde as placas de argila da escrita, né, que é um formato de peça, o papel na China, o livro impresso, até chegar ao computador. A descoberta desses suportes para registro da escrita possibilitou a comunicação através de cartas, de bilhetes, né? E depois, com a Revolução Industrial, foram descobertas novas formas de comunicação. A principal delas foi a invenção do telefone, pelo italiano Antonio Meucci, no século X. Várias invenções vieram, então, facilitar a comunicação, como o rádio, a TV, o computador e a internet. Hoje vivemos em um mundo em que as informações e a comunicação se fazem de maneira tão rápida que as noções de tempo e espaço estão totalmente diferentes do que concebíamos há 30 anos. Assim, você já consegue compreender a importância de estabelecer a comunicação entre os povos? Essas tecnologias ainda são as que estão mais ao alcance das pessoas comuns. Além delas, e em alguns casos, a partir delas, né, muitos outros suportes de comunicação foram inventados. E hoje, cada dia mais, se expandem e se sofisticam. O telefone celular, por exemplo, o fax, o computador, a internet, o sistema de teleconferência via satélite, tecnológicos que fazem configuração como novas tecnologias, né, e que começam a fazer parte do cotidiano de muita gente. Apesar de que existe um número bem maior de pessoas ainda que não têm acesso a esses meios, né? Pois bem, a evolução dessas tecnologias, até chegarem no nível de sofisticação em que se encontra atualmente, provocaram mudanças profundas na chamada sociedade pós-industrial, durante a segunda metade do século X. A telecomunicação e a comunicação via tecnologias digitais encurtaram distâncias e comprimiram o tempo. A noção de espaço e tempo, gerada pela velocidade das alterações tecnológicas aplicadas aos processos informativos e comunicativos, é uma realidade e uma das alterações mais significativas. Por exemplo, hoje é possível presenciar eventos, um telejornal, ou uma partida de futebol, ou um discurso de uma autoridade, ao mesmo tempo em que eles acontecem, mesmo que eles estejam a milhares de quilômetros de distância de quem assiste uma TV, né, sentado na poltrona de sua casa. Já existem experiências até de cirurgias que são feitas, né, com orientação à distância através de videoconferência. Mas esses avanços não têm apenas implicações nas dimensões temporais e territoriais, né? Decorrentes das mudanças nessas dimensões, a sociedade vem alterando profundamente as suas formas de interação, o que implica novos comportamentos e a modificação ou criação de novos valores que se configuram pouco a pouco com padrões próprios de tipo de sociedade, profundamente marcada pela cultura tecnológica. Essa cultura, ou essas culturas, vem modificando também os sistemas de funcionamento da produção material e de conhecimento dessas sociedades, né? Afetando diretamente os mecanismos de controle da produção, as políticas públicas, o mercado de trabalho, a produção científica, entre outros. E esse é um processo que avança não apenas nas sociedades desenvolvidas, mas também nas sociedades em desenvolvimento, nos lugares mais longínquos e inimaginados. Vamos agora conhecer a importância da tecnologia para alguns setores do mercado, como a agricultura, a indústria têxtil
e na medicina. Os softwares na chamada agricultura de precisão, por exemplo, têm chamado a atenção nos últimos tempos por influenciarem a estrutura agrícola como um todo, abrangendo os trabalhadores rurais e o meio ambiente. A agricultura de precisão tende a criar uma situação virtuosa, pois a redução no uso de agrotóxicos e insumos provoca uma conservação melhor da terra cultivada e limita a degradação do meio ambiente. Softwares conhecidos na agricultura. Então, nós temos a informação georreferenciada, se refere aos dados baseados em informações geográficas, né, comparação de dados locais e específicos. Temos os sistemas GPS. O uso de GPS permite associar a informação de latitude e longitude aos dados obtidos de um local específico do campo, né? E também é usado para guiar a navegação pelo campo, proporcionando ao produtor visitar um outro determinado local. Temos também o GIS, que é o Geographical Information Systems. É o software de mapeamento, né? Temos também os dados, onde tem os dados geográficos digitais que podem ser armazenados, analisados e mostrados de diferentes maneiras, né? Formam um núcleo da agricultura de precisão. Temos sistemas de mapeamento de colheita, são capazes de armazenar as informações relativas à produtividade durante o processo de colheita. Os mapas mostram as áreas de variação de produtividade, né? São importantes para ratificar as decisões de gerenciamento e manejo do campo. Sensores de solo são necessários para levantar dados de mistura do solo. Tem também os sensores remotos, que consistem em aviões ou satélites, que é um potencial importante na agricultura de precisão para a aquisição de dados. Pesquisando dados da ONU, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo perde-se ou é desperdiçado durante os processos de produção e venda. Um desperdício equivalente a milhões de dólares, né? Se a perda de alimentos ocorre principalmente na colheita, processamento e distribuição, o desperdício acontece ao nível do comércio e do consumo. Além das perdas na produção, são desperdiçados também recursos como água, terras cultiváveis, né? Produção agrícola e tempo de trabalho. As tecnologias aplicadas à agricultura de precisão oferecem ferramentas para redução dos desperdícios. Um outro setor é a indústria têxtil, né? Nós vamos ver agora a importância da tecnologia para esse segmento. Cada dia mais, a tecnologia utilizada pela indústria têxtil é um componente decisivo para o desenvolvimento de coleções de sucesso comercial, que atendem às necessidades e ao desejo do consumidor contemporâneo. Um consumidor cada vez mais informado e exigente que busca roupas bonitas, modernas, confortáveis e de qualidade. Uma das áreas que atualmente apresenta diversas novidades para a indústria têxtil é a de estamparia digital, com máquinas de alta precisão para impressão em tecidos com técnicas especiais como, por exemplo, a Garment Print, que imprime qualquer imagem direta na peça acabada, como a camiseta, né, sem limite de cores. Então, muito se fala sobre o sucateamento da indústria nacional, mas muitas empresas têxteis brasileiras já investem, né, em tecnologia e inovação, pois sabem da importância de investimento para o seu negócio. O investimento em maquinário moderno é alto, mas o retorno chega rápido, pela sua eficiência e pelo aumento na produção e na qualidade. Diferenciais que compensam, né, largamente o montante investido.
Durante as feiras da indústria têxtil, como por exemplo a Tecnotêxtil Brasil, né, vamos ver aqui. Temos a Tecnotêxtil Brasil, que ocorreu em São Paulo, a Frebatex em Blumenau, Santa Catarina. Temos também a Maquintex, que aconteceu em Fortaleza, e a Agritest em Caruaru. Nota-se que os empresários brasileiros da indústria têxtil estão valorizando cada vez mais a tecnologia e o investimento em maquinário de última geração. Outro dado interessante é que, além dos empreendedores, estamos percebendo também o aumento na visitação em nossas feiras, nas feiras dos técnicos, dos responsáveis pelo chão de fábrica, né? Eles buscam conhecimento sobre as inovações, eles querem aprender mais, entender como aquele maquinário pode ajudar na produção, né? A cadeia têxtil é uma das mais complexas entre as indústrias de transformação pela diversidade de etapas envolvidas, mas se o movimento da busca pelas novas tecnologias for realizado simultaneamente por todos os setores, certamente alcançaremos com maior rapidez a eficiência todas as nossas metas de modernização que buscam, né, eficiência e lucratividade. Quando falamos de medicina, por exemplo, uma das coisas que nos vem à cabeça são os equipamentos modernos que auxiliam os médicos a chegarem nos diagnósticos precisos e rápidos. Como máquinas de raio-x, né, tomografia computadorizada, ressonância magnética, né, mas não nos damos conta que antigamente toda essa tecnologia não era possível aos médicos. A máquina de raio-x, por exemplo, só foi criada em 1895, que permitiu a observação dos órgãos do corpo interno. Antes de todos esses recursos tecnológicos utilizados para diagnosticar doenças, eram necessárias medidas invasivas, como visualização direta por meio de incisões, muitas vezes desnecessárias. Atualmente, tecnologia e medicina são inseparáveis. Através de equipamentos como a ressonância magnética, ecocardiograma tridimensional e da tomografia, é possível detectar placas de gordura das artérias, por exemplo. Já através do PET scan, né, é possível avaliar o fluxo sanguíneo, o oxigênio e a glicose que estão no organismo. Além disso, é possível utilizar a tecnologia para detectar tumores, dentre tantas outras doenças. Outro recurso que já é uma realidade são os aplicativos celulares associados à medicina. Existem incontáveis aplicativos que fazem diversas coisas. Podem citar os que auxiliam os médicos com a disponibilização de conteúdo atualizado sobre apresentação clínica, fisiopatológica, epidemiológica, protocolos de tratamento, drogas e exames complementares a serem solicitados por uma rica lista de doenças, né? Outros auxiliam nos cálculos médicos que ajudam na tomada de decisão sobre medicamentos. Hidratação, reposição, taxas de gotejamento de medicamentos, sangramentos admissíveis, correlação aguda, né, e sólida. Reposição de jejum, existem opções, né, para informar o CID de doenças, né, que poderia levar, né, alguns minutos procurando em livros, né, se tornou uma atividade que leva alguns segundos pesquisando na internet, né. Também existem os aplicativos voltados para os pacientes que devem ser utilizados como cautela, pois eles não substituem médicos, né. Dentre as opções, existem desde os que ajudam na reeducação alimentar, organizam a quantidade de água ingerida, salvam todas as informações do paciente, como tipo de sangue, hospital de preferências e alergias, até os espantadores de mosquitos, né? O futuro da tecnologia na medicina, né? Uma das áreas que possuem maior expectativa no futuro da tecnologia na medicina são as células-tronco.
né? Mas existem diversas outras áreas que estão se desenvolvendo, né? Vamos conhecê-las. Selecionarmos algumas tecnologias e tendências, né, a partir do livro The Guide of Future of Medicine Technology, né, o futurista Dr. Bertalan oferece diagnósticos em tempo real. O diagnóstico de doenças será feito em tempo real. Como exemplo, temos um bisturi inteligente, né, chamado de iKnife, que já permite isso. Desenvolvido pelo Zoltan, né? Esse bisturi ele pode ajudar, né, em cirurgias, identificar o tecido canceroso, por exemplo. Enquanto eles operam, possibilitam a retirada do tumor de uma forma muito mais precisa. Com o Knife, os tecidos humanos são queimados, né, o que também ajuda a parar o sangramento. A fumaça que emerge do tecido é coletada e enviada para um espectrômetro, que faz a análise química, né? A partir da composição da fumaça, o aparelho pode deduzir em questão de segundos se o tecido era canceroso ou se era saudável. Uma outra tecnologia, né, que vamos dizer que é o fim da experimentação humana. A imagem abaixo, né, essa imagem aí, mostra um microchip que modela o funcionamento de um pulmão vivo. Mesco descreve essa tecnologia como organ chip, que são pequenos microchips que simulam as atividades, né, a mecânica e a fisiologia, né, dos órgãos internos e de sistemas orgânicos, detalhe por detalhe. Essa tecnologia permite a experimentação e os testes de drogas em pacientes virtuais. Isso tornaria os estudos clínicos mais rápidos e mais precisos. Obviamente que serão necessários microchips mais sofisticados para imitar, né, um corpo humano interno, mas essa solução chegará em breve. Um outro seria os robôs cuidadores. Na medicina também está evoluindo, né, com o crescimento de números pacientes idosos, o auxílio de robôs cuidadores será inevitável. Os robôs, inclusive, poderão realizar procedimentos básicos, como fazer um exame de sangue, por exemplo. O passo seguinte é que o próprio robô realize análises clínicas ou até mesmo análise de imagens. O próximo é os nanorobôs, que vivem em nossa corrente sanguínea. Robôs microscópicos irão monitorar nossa saúde, diagnosticar doenças e melhorar a entrega de medicamentos no nosso corpo. É possível que desenvolvam uma rede para comunicarem-se uns com os outros, identificando problemas e automaticamente tomando ações corretivas, né? Os nanorobôs irão também expandir o nosso conhecimento sobre a biologia e anatomia. Vamos conhecer agora também as possibilidades em alimentação. A alimentação do futuro, com a análise instantânea dos alimentos, saberemos exatamente o que estamos comendo e isso nos ajudará a ter uma alimentação mais saudável e prevenir doenças. Fast foods usarão impressoras 3D para produzir uma variedade de opções nutricionais. Já imaginaram isso? Também, né, nos hospitais, nós podemos falar dos hospitais no futuro. No futuro, os hospitais não serão apenas locais para tratar pacientes enfermos. Essencialmente, os hospitais serão muito mais locais para prevenção de doenças e de rejuvenescimento. A mudança será comparável à transmissão que está ocorrendo no sistema de saúde de cuidados reativos para cuidados proativos, na prevenção de doenças. Os hospitais terão projetos inteligentes e personalizados para cada paciente. Então, à medida que a tecnologia avança, o diagnóstico e a análise e os tratamentos ficarão a cargo dos computadores, dispositivos e robôs. Os médicos e profissionais da saúde irão migrar
mas para a interface emocional. Eles vão ter um papel cada vez mais interpessoal. A educação médica terá de lidar com a integração dessas novas tecnologias de forma rápida e eficiente. E a sociedade terá de se adaptar aos novos modelos de cuidados com a saúde. Bem, pessoal, encerramos aqui o nosso conteúdo dessa aula de hoje, né? Resolva as atividades propostas, acesse a sala virtual, participe dos fóruns, né? E na próxima aula nós continuamos com outras tecnologias e suas reflexões. Bons estudos, um abraço e até a próxima!